A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula de física. E para essa aula de hoje, eu vou apresentar a vocês todo o conceito de impulso e as fórmulas que a gente trabalha dentro desses conceitos. Então, vamos lá, impulso. O que é o impulso na física? Impulso é uma grandeza física que mede a mudança da quantidade de movimento sofrida por um corpo sobre o qual atua uma força, durante um intervalo de tempo. O impulso é uma grandeza vetorial, isto é, apresenta módulo, direção e sentido. E sua unidade no Sistema Internacional de Unidade, SI, é o quilograma ponto metros por segundo, ou simplesmente Newton.s. O principal uso do impulso na física é voltada para o estudo das colisões entre os corpos. Durante as colisões, é comum que as forças mútuas exercidas sobre os corpos sejam variáveis, fazendo-se necessário o uso do impulso para o cálculo das velocidades ou das quantidades de movimento dos corpos envolvidos nas colisões. A ideia é simples. Se pudermos medir o intervalo de tempo de uma colisão, seremos capazes de determinar o valor médio da força exercida sobre os corpos. A fórmula utilizada para o cálculo do impulso na física é mostrada a seguir, onde I é igual a F multiplicado pela variação de T. Aí eu dei os dados a vocês que I quer dizer que é o impulso, que no sistema internacional pode ser em quilogramas, ponto, metro, barra, segundo ou newton, ponto, segundo. FM quer dizer a força média, estamos trabalhando com força no Sistema Internacional de Unidade, representado pela letrinha N. E ΔT, que é intervalo de tempo, que vai ser sempre em segundo. A fórmula mostrada acima indica que o impulso sofrido por um corpo é proporcional à força exercida sobre ele e ao intervalo de tempo de aplicação dessa força. Portanto, quanto maior for o impulso, maiores serão a força aplicada sobre o corpo e a duração da aplicação desta força. O impulso também equivale à mudança da quantidade de movimento de um corpo. Quando aplicamos uma força em um corpo durante um certo intervalo de tempo, a velocidade do corpo pode sofrer variações. Por isso, o impulso também pode ser definido em relação à mudança da quantidade de movimento de um corpo. Observe. Impulso que é igual à variação da quantidade de movimento. Coloquei para vocês os dados também aí dessa fórmula, para vocês entenderem direitinho. I, que é impulso, que todo mundo sabe que eu já falei, que é pode ser representado em Newton.s ou quilograma ponto massa barra segundos. ΔQ, que é a variação da quantidade de movimento, QF, que é a quantidade do movimento final, QI, que é a quantidade de movimento inicial, massa, M, VF, que é a velocidade final, e VI, que é a velocidade inicial. E observe que eu coloquei a representação de cada um dentro do Sistema Internacional de Unidade. Por fim, podemos dizer que o produto da força pelo intervalo de tempo de aplicação dessa força equivale à variação da quantidade de movimento, onde F multiplicado pela variação do tempo, que é igual à variação da quantidade de movimento.
A relação estabelecida na equação acima é conhecida como teorema do impulso. A gente agora vai entender alguns casos do nosso cotidiano. Pode parecer que não, mas o impulso é utilizado cotidianamente para diminuir o módulo da força exercida sobre o corpo durante as colisões. Confira alguns exemplos práticos de aplicação do conceito de impulso. Primeiro, atualmente, os para-choques presentes nos veículos são feitos de materiais elásticos. Durante uma batida, esses para-choques sofrem grandes deformações até o veículo parar completamente. Isto aumenta o tempo da batida, diminuindo, assim, o módulo da força média exercida sobre o automóvel. Dessa forma, os passageiros no interior do veículo sofrerão menos com a desaceleração. Vamos para mais um exemplo do nosso cotidiano. Quando um boxeador prepara-se para receber um golpe do qual não conseguiu desviar-se, ele desloca seu rosto para trás, aumentando o tempo de contato do golpe, diminuindo assim a força exercida sobre ele. E também, ao pularmos de qualquer altura, é comum cairmos com as pernas esticadas e dobrarmos os joelhos até chegarmos no chão. Isso faz com que o tempo de contato com o solo aumente e a força média exercida na queda diminua. Em resumo, a força média exercida sobre uma colisão é inversamente proporcional à sua duração, onde I é igual a F multiplicado por ΔT, onde F é igual a I dividido por ΔT. Logo, o tempo de uma colisão e uma força exercida sobre o corpo são grandezas inversamente proporcionais. Vamos entender agora um pouco mais de impulso e quantidade de movimento. A unidade do impulso é a mesma utilizada na quantidade de movimento, quilograma massa S. Além disso, dizemos que o impulso que é aplicado sobre o corpo é igual à variação da quantidade de movimento desse corpo. Observe também que a fórmula é a mesma, tanto para do impulso quanto para a mudança da quantidade de movimento. Espero que vocês tenham entendido. Desejo uma boa aula e qualquer dúvida eu vou estar aqui à disposição. Na próxima aula eu irei trazer uma lista de exercício para onde a gente juntos vamos trabalhar respondendo a lista. Beijos para todos. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.